Bom dia! Soco Matinal, terça-feira, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro, com os maiores nomes do mercado financeiro aqui, Alan Pimentel, príncipe das Filipinas, e Douglas Ribeiro aqui, o nosso Leonardo DiCaprio, do meio de Goiás. Bom dia, telespectadores do Soco Matinal. Bom dia a todos, bom dia Alan, bom dia Douglas, Edson, bom dia Lucas. Bom dia Lucas. Bom e dia, também Edson. você de casa vai acompanhar agora o melhor programa, e maior e mais tradicional o mais melhor e o mais da maior família brasileira e também do mercado financeiro. Fala dele. Chama. Hoje a gente vai falar sobre o apagão generalizado que aconteceu ali em alguns países da Europa, Portugal, Espanha e vários outros. Foi bem grande. E o Fundo Soberano da Noruega aí, que já perdeu mais de 40 bilhões de dólares em 2025. É um prejuízozinho, né? Mas é o maior fundo soberano do mundo. E aí vocês vão entender o que é fundo soberano, o que é blá blá blá. Então vamos lá. E também temos aí crise demográfica. A Rússia busca fomentar gravidez entre jovens. Eu acho que deve ter escutado o seu conselho, hein? Aí eu falei. Tá vendo? Bota aí, menino né? pra jogo. Tá vendo? E o Haddad, olha ele, fala dele aí, ó, defendendo menos impulso fiscal e mais investimento privado. Cara, o Haddad, eu tenho até, chego a ter dó dele. Porque o cara, ele é de esquerda pra direita, ele é de direita pra esquerda, cara. Ele tá ali no meio do governo, falando coisas assim, não sei se vai ser bem interpretado ali. Ele tá na margem, Hoffmann, né? Ele é sempre, ou ele é o esquerdista maluco, ele é o Severo Snape. Exatamente, o Severo Ele Snape é o do governo Snape federal. do governo federal. Até parece ali. Porque de olho, a Suzane, eu ia falar outra coisa. A Gleice Hoffmann não vai Mas nesse gostar. ponto aí, quem que é o Lord Voldemort? Será? Será? Quem que é? E quem é o Gandalf? Não, Gandalf não. Vamos começar então falando agora do apagão generalizado que teve ali. Só para vocês terem ideia, a extensão da falha, né? Segundo estimativas, o apagão afetou mais de 20 milhões de pessoas na Europa. Ou seja, daí uns 4 a 5 países. Ou o estado de São Paulo. Exatamente. Não, e assim, teve algumas regiões que demoraram de 2 horas até 6 horas para voltar à normalidade. E se a gente for pegar algum impacto mesmo de alguns serviços bem importantes, por exemplo, Lisboa, cerca de 50% do sistema do metrô ficou paralisado. Em Madrid, mais de 30 voos sofreram atraso nos embarques devido à necessidade de um check-in manual também. Lembrando que a gente teve um exemplo muito negativo quando a gente viajou, né, Edson, que teve tinha greves dentro da Alemanha. Nunca a Alemanha tem greve, assim, pelo menos a gente nunca viu no histórico. E quando a gente foi viajar, teve greve, parou todos os voos. Isso aqui custa um prejuízo muito grande para as companhias aéreas, porque isso de alguma forma não está no planejado dessas empresas. E assim, se a gente for pegar algum contexto mesmo, foi um fenômeno muito atmosférico, raro. Porque se a gente for pegar aqui, teve aqui uma diferença aqui, ó, teve rápidas temperaturas que chegaram a diferença de mais de 15 graus em poucas horas. Então isso que afetou muito aqui o equilíbrio da rede elétrica de alta tensão. Então isso de alguma forma prejudicou também essa parte das empresas. Lembrando que as empresas que são distribuidoras de energia têm muito esse risco aqui também. Porque obviamente isso aqui pode alterar também as suas redes de energia e isso causa também prejuízo porque você tem também maior manutenção. Eu falo isso porque até um vídeo mesmo que eu fiz no meu canal eu falei a diferença, os riscos das empresas distribuidoras, geradora e transmissora. E uma delas também são esses riscos atmosféricos, que é bem raro, mas pode acontecer. Exatamente. Já sabe quem que nasceu na Alemanha? Nasceu e foi criado? Karl Marx. Fica aí a informação. Obrigado aí pela informação. Valeu aí um grande abraço aí ao Karl Marx. Grande Karl Marx. E tudo que ele fez. Fundo Soberano da Noruega aí perdeu mais de 40 bilhões de dólares. É o maior fundo do mundo, né? Tem pessoas que dizem o contrário, mas digamos que seja o maior fundo do mundo, né? Avaliado em mais de 1,7 trilhão de dólares. E principalmente devido a essa queda das ações americanas, onde o fundo estava extremamente posicionado. Não é, Alan Pimentel? É isso aí, mas primeiro, o que é um fundo soberano, né? A gente já explicou isso em alguns vídeos, mas vamos lá. Um fundo soberano é um fundo de investimentos estratégicos de um país. O dinheiro desse fundo ele vem ali de receitas provenientes das riquezas naturais. No caso da Noruega, das suas jazidas e estoques de petróleo que ela tem ali no seu país, que ela tem ali royalties de recebimento da exploração desse petróleo. E aí ela destina boa parte desse recurso para o fundo soberano dela, né, para fazer investimentos estratégicos para o país, tá? Só uma curiosidade, o fundo da Noruega tem 1,7 trilhão de dólares, como o Edson citou. Só para você ter uma ideia, o PIB da América do Sul, todinho, tirando o Brasil,
é em torno de 1,8 trilhão, para você ver o tamanho da grandeza desse fundo dentro dos mercados ali no mundo inteiro, tá? Bom, a perda foi em torno de 40 bilhões de dólares, tá? Lembrando que é uma perda que não é financeira, é apenas um cálculo ali de rentabilidade de um período para o outro, tá? O que dá próximo ali a 2%, mas passa um pouquinho de 2% de rentabilidade negativa que o fundo teve, tá? E o principal motivo dessa desvalorização está no fato de que o fundo possui uma exposição muito grande em ações. Algo em torno de 71% do fundo está exposto em ações, tá? E como a gente teve nos últimos meses, ali, nas últimas semanas, né, para ser mais preciso, uma volatilidade mais acentuada do mercado provocada por conta dessas acusações entre China e Estados Unidos, o aquecimento dessa guerra comercial, onde o fundo acabou registrando essa desvalorização. Outro ponto importante está relacionado à queda do Bitcoin, tá? O Fundo Soberano da Noruega, ele detém posição em ações que compram Bitcoin, ações que performam graças a Bitcoin. Um exemplo delas é a MicroStrategy, né? A Riot Platforms também, entre outras empresas ali, que fizeram aquisições mais robustas nos últimos meses dessa criptomoeda, tá? Mais uma vez lembrando que não é uma perda, né? É apenas uma marcação negativa ali na variação periódica de um mês para o outro. Um outro ponto que essa notícia chama a atenção é o viés que esses fundos podem começar a ter para a criptomoeda, para investir de maneira até direta. Então, muitos entusiastas aí do mundo cripto começam a ficar empolgados com essa exposição, visto que fundos soberanos no mundo inteiro têm uma quantidade de um volumão de recursos muito atrativo para os mercados, né? Então, a cada vez que eles detêm ali uma nova regulação dentro das suas regras que permite com que ele faça investimentos em ativos mais voláteis, como é o caso de Bitcoin, acaba que injeta mais liquidez nesses mercados, consequentemente a gente tem uma força compradora maior e naturalmente um preço tende a subir. Uma outra coisa também, tá pegando esse ponto de criptoativos, vocês sabiam que o Fundo Soberano da Noruega ele não tem mais posição em ouro? Ele vendeu reserva de valor em ouro? Todas as suas posições em ouro em 2004 a $400 a onça. Vale lembrar que a onça de ouro hoje está acima dos $3.000, tá? Nossa. Uma valorização de 280%, que é superior à valorização do S&P no período. Então é um fato relevante e atrativo sobre o fundo da Noruega. É interessante que esse fundo também tem uma participação muito grande, relevante em algumas empresas, né? Porque ele é muito distribuído, muito diversificado. Então, assim, acaba que ele tem... se for pegar todos os ativos, assim, dá mais de 9 mil empresas. Obviamente, assim, ao longo do tempo é um percentual menor, mas isso também ajuda na parte do conselho de administração. Interessante que um dos fundos foi criado para tentar diversificar a economia da Noruega da parte do petróleo, né? A gente poderia ter feito isso também na parte da Petrobras, utilizando um fundo especial para diversificar também nossa geração de riqueza. Então, é um exemplo bem positivo da Noruega, que utiliza ali parte dos dividendos até para custear alguns serviços importantes públicos na própria sociedade. É um fundo... E o que foi feito como que está o nosso fundo soberano brasileiro? Explica aí pra gente, fala sobre ele. Tá aí. Rendendo grande. Aí, comprando aí um Bovespa. Então é isso, crítica severa vindo por parte do Douglas, né, quanto à utilização do petróleo, não para a criação de um fundo, né, a gente fez boas coisas, construímos porto em outros países aí aliados, fizemos boas coisas aí e não criamos um grande fundo soberano, né, fica aí essa questão. Também temos então, saindo desse papo de fundo soberano, porque gera um sentimento ruim aqui no Brasil, pelo fato que a gente não fez um fundo soberano. Dorzinha de cotovelo, né? Dorzinha de cotovelo, a gente tinha capacidade, mas não fizemos, né? Então temos aí a crise demográfica na Rússia, né? O governo russo, né, pelo menos 27 das regiões russas ali, introduziram um bônus único para estudantes universitários e estudantes escolares complexos que estão grávidas ali. Os valores ali variam entre 20 mil e 150 mil rublos, que é 1.300 a 10 mil reais. Então é isso, está grávido, tem que ter ali uma ajuda de custo ali. Isso incentiva ainda mais a gravidez ali, o que é necessário, principalmente devido à queda da natalidade e também à guerra na Ucrânia, né? Porque alguns estudos mostram que até 219 mil jovens em estado produtivo e férteis acabaram morrendo. Então, é um prejuízo de natalidade gigantesco para um país, né? E se a gente for considerar um percentual,
quase 10%, sendo aqueles jovens que são economicamente ativos e férteis. E se a gente for considerar em números aqui de nascimento, em 2024 nasceram apenas 1,2 milhões de pessoas na Rússia. Então isso preocupa muito o governo russo, porque isso já acontece um declínio desde de 1990, porque antes estava nascendo um número de 2 milhões de crianças em 1990, depois caiu para 1,2 em 1999 e depois teve um leve pico de alta ali por volta de 2014, mas mesmo assim não conseguiu ainda ter um grande crescimento. Lembrando que para um país, para você ter um crescimento do PIB, a gente fala sempre do bônus demográfico, que é a relação de pessoas trabalhando em relação àquelas que não conseguem ainda ser tão forte economicamente, assim, ativa, por exemplo, idosos e crianças, e você também tem que ter o ganho de produtividade. No caso da Rússia, a gente ainda tem um ganho de produtividade, se a gente considerar o desemprego deles, que é o menor da história, está algo em torno de 2,4, ou seja, a mão de obra russa está conseguindo absorver as demandas até da indústria, só que se a gente for considerar essa parte do bônus demográfico, preocupa muito, porque se a gente for pegar aqui, a população russa, as projeções futuras, pode cair para 138,7 milhões até 2046, e hoje é em torno de 146 milhões. Então, é menos pessoas trabalhando, menos pessoas produtivas e, claro, gerando riqueza interna dentro da Rússia. Indo agora outra notícia, né? Não, mas... não vou fazer piada com isso não. Indo agora para outra notícia, né, do âmbito nacional, aí a gente tem o Haddad, né, em um evento do Safra, reafirmando aí que, de acordo com ele, afirma que o Brasil precisa fazer uma troca de vetores de crescimento econômico e com menos impulso fiscal e mais investimento privado. Antes de passar a notícia, meu querido Alan aqui, posso fazer uma explicação para a criança sobre o que ele está querendo dizer? Claro, fica à vontade. Pessoal, existem duas formas de você movimentar a economia. Claro que tem várias, né? Mas o governo ou o Banco Central, antigamente juntos, né? Porque o Banco Central não tinha independência, ele pode ter políticas fiscais e políticas monetárias, são duas. E essas políticas, elas buscam ali, monetária Banco Central, fiscal ali, governo. E eles buscam principalmente ou expandir a economia ou contrair a economia. Essa é a grande questão. Então, quando você fala de taxa Selic, open market, taxa de redesconto, depósito compulsório, todas essas políticas que o Banco Central pode fazer que são importantes, ou elas estão expandindo a economia ou elas estão contraindo. Aí a pergunta é, vamos expandir, né? É o mais óbvio. Só que qual que é a questão? Quando você expande a economia, jogando um monte de moeda, fazendo a economia girar como um doido, você aumenta a inflação. Então, não adianta você jogar muito dinheiro e os preços dos produtos subirem e você vai ter uma inflação acelerada. Essa é uma grande questão, simplificando muito, não é só isso. Então, você tem política expansionista e política restritiva, contracionista, restritiva. Então, o que você faz aí? Eu gostei, estão falando junto, aí ficou a gente pensa bem legal. Então, o que acontece? O Banco Central, ele busca hoje fazer uma política contracionista, ele está tentando frear a economia. Imagina um cavalo que ele está tentando frear, está puxando a rédea para frear, falando, calma, senão a inflação vai destruir o nosso poder de compra, calma. E enquanto isso, ou seja, com uma política contracionista, aumentando a Selic, aumentando o depósito compulsório, taxa de desconto, vendendo título público open market, tudo isso. Agora, imagine que enquanto isso, o governo está fazendo o quê? Está falando, batendo na bunda, falando, cavalo, corre. Tá enfiando um ferro quente ali na bunda do cavalo. Corre, que é o quê? É aumento de gasto público e não fazendo uma austeridade fiscal correta. Então o cavalo não está entendendo, que é a economia. O Banco Central manda frear, o governo manda acelerar. Então é política fiscal de acelerar a economia, expandir. E o Banco Central tá freia, vamos contrair. Então, nesse contrai, expande aí, esse movimento aí tá estranho. Tá complicado. É um movimento interessante. Mas o ministro Fernando Haddad, né, ele tá um verdadeiro morde a sopra, ele faz o jogo, né? Ele fica ali no limiar, na margem entre o mercado e a base do governo. Mas a ideia que ele propôs ali no evento do Safra é uma redução, né, do impulso fiscal, de estímulos fiscais, né? Gastos do governo diretamente em economia, que geram uma renda para o trabalhador, para pessoas em situações de necessidade, né, ou até mesmo grandes empresas e tudo mais, através de incentivos fiscais, onde elas, querendo ou não, a expansão da sua base monetária da economia, né? Você está expandindo a quantidade de dinheiro na economia, você vai estar consequentemente expandindo a inflação e tudo mais. E propôs como alternativa, né, a facilitação do vetor de investimento privado, que nada mais é do que você, de alguma maneira ou de outra, incentivar ali que as empresas, né, os empresários estejam dispostos a arriscar no Brasil, estejam dispostos a
a investir em mão de obra, investir em planta, em capital fixo, tá? Então, essa foi a proposta em que, na verdade, o comentário dele, né, e a palestra dele dentro do evento do Safra. Isso vem logo após a gente ter ali uma reunião de dados, né, uma coleta de dados que mostrou um aumento de 4,8% no consumo das famílias em 2023, tá? Essa é a maior alta desde 2011. Lembrando que a gente em 2023 viveu um período de juros altíssimos, o que não bate muito bem, na verdade bate muito bem com o que o Edson falou, né? A questão do você ter o Banco Central freando e o governo impulsionando. E esse consumo aumentou derivado ali, né, de um mercado de trabalho mais acrescido, aumento no real ali no salário mínimo e também o aumento de programas sociais, né, a correção ali do pagamento de programas sociais, o que mantém a renda do brasileiro estável, né? Consequentemente mantém a demanda e como a gente não tem um compasso correto entre oferta e demanda de produtos, acaba que a gente tem uma consequência inflacionária que a gente está vendo aí nos últimos anos, tá? Ele também defendeu ali, esse é um ponto interessante, que é a questão da responsabilidade fiscal compartilhada, né? Hoje você vê que só o executivo ele tem talvez uma penalidade caso ele não cumpra com regras fiscais pré-estabelecidas. Ele pode ocorrer num crime de responsabilidade fiscal caso, sei lá, ele dá o foda-se ali pro orçamento, para as pedalada fiscal, lei de diretriz orçamentária e tudo mais. Ele acaba sofrendo com isso, enquanto o judiciário e o legislativo não sofre nada. Então eles abrem projeto, dá veredito ali em disputas judiciais onde o governo tem que abrir mais os cofres públicos, né, aumenta o próprio salário, etc. Então são coisas ali em que ele defendeu. Mas por fim, né, ele acabou autorizando, acho que no mesmo dia, né, a convocação do concurso nacional unificado do CNU, né, a nomeação de 4.300 aprovados, ou seja, aí aumentou ainda mais ali a quantidade de gastos recorrentes que o governo vai ter, de despesas obrigatórias, né? Então, aquele morde e assopra. Primeiro ele vai e fala, veja bem, a gente tem que ser mais responsável com o fiscal, a gente tem que promover políticas mais elaboradas ali para isso, tudo mais. Falo que o mercado quer ouvir, depois você mas peraí, veja bem ali, ó, eu vou só implementar esse gastozinho aqui que ficou faltando de fora e tudo certo. Então, na prática, o que o Edson também falou, né? Deu o exemplo do cavalo, né? Eu acho que o Haddad é quem tá segurando ali esse cavalo nesse ponto. E o que chama a atenção é o valor muito grande, expressivo do crescimento da parte aqui do valor das emendas parlamentares, né? 53 bilhões e também um valor recorde de 4,9 bilhões para o fundo eleitoral. Poxa, são coisas assim que é a moral, né? A gente pensar que um país que um país que sofre de tantas dificuldades, por exemplo, a gente carece de saneamento básico, né? Que é algo assim muito importante. Até para conscientização de algumas doenças que vêm disso. Então, assim, às vezes, é como o Alan tá falando, às vezes para o mercado, trazer de uma narrativa que para o mercado vai ajudar bastante na parte eleitoral, na parte também de popularidade, mas acaba que as decisões não refletem o que realmente eles estão fazendo. Né? Pô, mas aí também tá faltando um pouco de sensibilidade da sua parte, né, Douglas? Porque pensa comigo, como que vai fazer santinho se não aumentar o fundo eleitoral? Como que vai contratar ali, ó, uma roda de cabo eleitoral para pedir voto? Como que você vai fazer uma negociação com uma gráfica ali que já é chegada sua, pagando muito a mais que deveria, né? Para ter um retorno. Ao qual você é sócio. Ao qual você é sócio. Então, assim, o jeito que você está falando aí, você está querendo dizer que a campanha ali não tem um valor que deveria. Então, tem que pensar bem, a economia como um todo, assim, imagina que você é sobrinho ali de um candidato, cara, e você tá ouvindo essa conversa, ele vai ficar chateado ali do outro lado, tem que cuidar com esse cara, mas isso é muito chato, porque assim, todo ano é aquilo, o fiscal do país, não sei o que, realmente tá deteriorando, e parece que só deteriora mais ainda, porque olha, essas emendas parlamentares crescendo aí 10, 15% ao ano. Você já tem uma previdência com um rombo, aí vem um cara lá e ainda saca mais dinheiro ali de maneira desonesta. Então acaba que chovendo molhado. Não tem ajuste fiscal que você faça que vai resolver isso aí. Tá? Vai ter o superávit esse ano de 0,25. Cara, não vai. Não vai ter superávit esse ano de 0,25 do PIB. A gente não arrecada o PIB. A conta não bate, entendeu? É como você falar aqui, pô, mais ou menos uns 3, 4% ali da arrecadação pública vai ser de superávit. Não vai.
E engraçado que o mercado, foi interessante falar da fala do Haddad e das ações do Haddad, porque o mercado ele tá nem aí porque tá sendo falado, né? Ele tá aí pelas ações. E não adianta o Haddad falar o que falou, sendo que ele vai lá e aumenta ainda mais os gastos públicos na canetada. Então, pô, não adianta. O mercado utiliza disso para isso. E isso precifica a Selic, precifica a taxa de juros, joga o dólar lá para cima e aumenta o rombo aí que a gente tem. Não quer se ferrar? Não quer ir de Goiás? Nem de futebol entendo. O que você pode fazer? Pode vir aqui, alvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário, né? Pra mulher tem que ter referência também, né? Não quer ir de maquiagem da Virgínia? Preenche o questionário aqui. Não fala assim da Virgínia. Ela é cliente do escritório concorrente, tô nem aí, não gosto dela não. Preenche o questionário aqui até o final, responde aqui bonitinho, né? Quando você terminar, a gente vai colocar um especialista para te chamar. Você vai aproveitar essa janela, uma das melhores janelas de oportunidade. Presta atenção, tô falando isso aqui, tô repetindo para você, né? Uma das melhores janelas de oportunidade para construção de patrimônio dessa década e da próxima. Esses momentos não se desenham toda hora. Quantas vezes os Estados Unidos e China entraram em confusão nos últimos 80 anos? Essa, tá? Então não existiu outro momento, tá? As confusões anteriores é com Cuba, que não afeta ninguém. A confusão anterior era com o RSS, não afetava em nada o mercado. Confusão anterior era o Nixon cancelando a paridade do dólar com o ouro, né? Confusãozinha razoável. Agora isso aqui é a possibilidade de causa excêntrica, né? Uma possibilidade de causa que permite. É isso aqui que o cara que tiver 10 milhãozinho na mão agora, ele entra na lista da Forbes, se ele souber o que tá fazendo. Então, esse é o ponto. Agora, pra você que tá começando a construir patrimônio, não vai entrar na Forbes, nem vai ficar rico. Mas, você que ia ter uma aposentadoria né, decadente, você que ia ter essa aposentadoria não vai enriquecer, é verdade, eu falo a verdade aqui pra vocês, mas pode mudar entre ter uma casa sem piscina ou uma casa com piscina, pode ter a diferença entre ir pra fila do SUS e ir pra um hospital particular na velhice, pode ser a diferença entre o filho que vai estudar no colégio público ou o filho que vai estudar no colégio particular, não é uma diferença significativa de vida? Pra mim eu acho que vale a pena. Então, se você quiser ter a chance de fazer isso e ganha mais de R$4.500 por mês, putz, pode entrar aqui que vai ser um prazer te ajudar a investir. Se você ganhar mais de 100 mil, pode clicar também, mas aí, meu lindo, aí sim, aí você vai ficar rico sim. Então, você que ganha uma grana boa, dá pra fazer muita coisa. Você ganha uma grana pequena, a gente vai tentar aproveitar pra você essas janelas de oportunidade. E lembrando do compromisso da UVP. Entrou na UVP, concluiu, emitiu seu certificado. Raul, não funcionou, te conheci agora, né? Não rolou pra mim, não deu certo, não me habituei. Tem gente que não se habitua. A gente devolve 100% do seu dinheiro. Agora, por que a gente consegue fazer esse compromisso com relativa tranquilidade? Já se perguntou? É porque além da UVP, das aulas, a gente tem agora cartão de crédito, conta no banco. Aí o cara antes, ele podia até mentir, né? Ele falava assim, não gostei, pra pegar o dinheiro de volta, que ele assiste a aula, ficava com o certificado. Agora, quando ele fala que não gostou, ele tem que fechar as contas, não gostou, então devolve pra cá, não é isso? A plataforma é fechada, então, não gostei, então tá bom, dá pra cá. Fica sem cartão internacional, sem conta corrente em Miami. É foda. É complicado, né? Aí não tem ninguém que reclama. Olha que maravilha. Olha o que eu consegui. O capitalismo é bom, né, gente? Ele é eficiente. Então preenche o questionário aí que vai ser legal demais te ensinar a investir. Aproveita enquanto eu não aumento o preço, porque eu tô melhorando. Depois vai ser só eu tô só esperando na hora certa. Subir o preço de uma vez, assim, aumentar meu faturamento, lucros abusivos, que a gente tá preparando pra fazer nosso próprio IPO, né? Então tem essa questão aí. Só resolvendo os probleminha que eu dou aqui. Mas, vamos lá. Terça-feira, ouviu Soco Matinal? Nossos guerreiros de Gondor aqui assistindo junto com a gente, pode ter que sair aí com cabeça baixa pensando, eu não vou trabalhar para pagar imposto. E tem que trabalhar para pagar imposto. Então, o que a gente pode falar aí que dá uma levantada, porque esse programa, ó, lá em a cima, energia aqui em cima, ó. Lá em cima. Então, vamos lá. Ao mesmo tempo que a gente tem tudo isso, imagina que o Brasil teve aí 20 anos, 20 e poucos anos aí de um governo que já está no poder há muito tempo. Teve ali uma saída do Lula, depois entrou a Dilma, aí saiu a Dilma, entrou, mas se a gente utilizar, teve um pequeno freio de austeridade econômica com o governo Temer. Bolsonaro até tentou, teve um pequeno freio ali no vampirão. E o ponto é, a perspectiva para frente, ela é mais otimista ou mais pessimista? E é isso que deve ser visto. Chorar pelo que passou, talvez não seja a melhor saída, pelo fato que a gente tem aí, teve um boom demográfico, teve tudo isso que a gente perdeu, a gente tinha lá a possibilidade de fazer um fundo soberano com petróleo e tudo mais. Não foi feito, fizemos Porto em Cuba, né? Interessante aí. Então, agora para frente, o que o futuro aguarda para o Brasil?
Então, essa é a perspectiva que você tem que olhar. E é isso que você tem que olhar para os seus investimentos. Primeiro, se você já estiver dentro da UVP, estiver diversificado, você está seguro, está tudo bem, entendeu? Tá suave. É muito mais sobre olhar para todo mundo, né? E não, se você está aqui, já está mais seguro. Mas mesmo aqui dentro, cara, a perspectiva talvez não seja tão ruim assim. A gente tem um centro, que o centro do Brasil ele é interessante. Até falei isso no programa de segunda-feira. O centro ele não deixa que a gente vira a Alemanha, mas também não deixa que a gente vira a Venezuela, entendeu? O único problema é que ele cobra caro nisso aí, né? Exatamente. Eu nunca defenderia o centro, pelo fato de que eu não defendo nenhum desses vagabundos. Mas, enfim. Eu acredito sempre, eu sou um otimista crônico. Eu acho que vem melhores dias. Eu acho que a gente vai conseguir ter um centro-direita, não digo um debate, né? Debate sobre austeridade fiscal, sobre tripé macroeconômico, sobre redução do dólar. Sim. Então, eu acho que vem forte aí. Eu acredito tem uma política de Estado assim bem definida, né? Independente das governo ideologias, não, né? seja de alguém que é mais da ala da esquerda ou da direita, ou mais a parte social ou não, mas uma política de Estado que seja bem definida e que a gente consiga realmente conseguir os nossos desafios, os nossos objetivos, na verdade, né? Mensurar os nossos desafios e também conseguir ter ali os nossos objetivos. Então, acho que é muito importante. Eu compadeço dessa sua visão e desse otimismo seu, Edson. Acho que se a gente for analisar de um tempo para cá, dos uns 10 anos para cá, o debate político ele melhorou bastante. Ele se tornou muito... Não que hoje ele seja um exemplo, o melhor do mundo, mas se você for pegar 10 anos atrás, ele nem tinha debate sobre conjunto de regras fiscais. Você só via isso no noticiário no Valor Econômico, ou bem restrito ali. Você não via nem manchete no Jornal Nacional às vezes. Então, hoje você tem um debate mais conhecido, mais de maneira proposta até democrática, né? Porque as pessoas elas têm essas informações, elas exigem isso. Então exige uma preocupação maior sobre o debate político em relação às contas públicas, né? E isso, consequentemente, provoca, né, com que as próximas políticas sociais, as próximas políticas de investimento, elas sejam mais robustas e mais eficazes. Ou seja, que a gente tenha ter ali um vislumbre de um planejamento central desse país, que ele consiga guiar ali um caminho de maneira com que se entrar lado A, lado B não vai mudar, né? A gente teve o marco do saneamento legal, que tentaram mudar e não conseguiram mudar. A gente teve... a independência do Banco Central a independência do Banco Central é uma vitória. Isso é uma vitória. A gente tem ali também, ali no Temer, quando ele blindou a Petrobras e outras estatais de receberem influência política, a lei das estatais, né? A gente tem a Eletrobras. Reforma trabalhista. A reforma trabalhista. Então são pontos ali que a gente começa a ver que lá atrás não tinha. Antes se fizesse alguma coisa que o próximo governo não gostasse, ele ia desfazer e pronto. Hoje não dá para fazer isso. É um vislumbre de um planejamento central que pode ser muito eficiente para esse país a longo prazo. E uma coisa que também vem nesse debate é o seguinte: geralmente tem um debate muito burro, né? Que acontece que é um cara mais voltado para uma política esquerda e um mais voltado pela direita. Essa direita e esquerda que nem existe, se você parar para pensar como um todo. Existe uma teoria. Isso aqui é muito bom. Existe uma teoria da ferradura, que ela funciona do seguinte: imagina uma ferradura, que ela faz esse movimento, né? O centro tá aqui, a ferradura tá aqui. Quando tem um cara extremamente ideológico da direita, ele tá muito mais perto de um cara ideológico da esquerda do que do centro. Então quando você vê um cara muito cabeça fechada, doido aqui com um tipo de argumento, ele está muito mais próximo a esse aqui. E o que a gente vê hoje é muita gente tendendo ao meio. E quando eu digo ao meio, eu não estou dizendo ao centrão, não é um PCDB da vida. Eu estou falando tendente ao meio de não observar o governo, mas observar o Estado. O que é o governo? O governo é as políticas de governo. É Lula, é Bolsonaro, é Temer, é Haddad. Não, isso não importa. O que importa é o Estado. É o quê? É as instituições que compõem o Estado como um todo. Então essa politização que a gente tem, não que eu vejo como boa, é esse tipo de debate que a gente tem aqui, essa conversa fiada que a gente tem aqui todo dia com vocês, falando o que é o IPCA, o que é o Selic. Por quê? Porque daqui a pouco essa conversa vai mais longe. E tem muita gente que faz esse trabalho. E aí o que acontece? Se todo mundo começa a saber que é o Selic, quando entende essa movimentação, e aí algum governante fala, você já começa a pensar, opa, acho que ele está mentindo, porque eu entendi como funciona. Então isso é o Estado. Então eu acredito eu sou otimista crônico em relação ao Brasil, ao Estado que a gente tem, e ao governo, sendo A, B ou C, eu tô nem aí. Eu quero que eles se ferrem para lá, porque eles pagam, e eu pago eles, e eles deveriam prestar um serviço, né? Então, para mim, não importa. O ponto é, se a gente conseguir observar como Estado, a gente vai ter uma melhora, a gente é um povo que está melhorando politicamente, entendendo as nuances, então vai dar bom, cara, não fica triste não. Vai dar bom. Vai dar bom. Confia. Então é isso. Quer falar alguma coisa?
Não, acho que por hoje só, hein? Então é isso. Então vai trabalhar e pagar imposto. Viu?